Boa noite. Vamos esperando as pessoas. A Tati Fiel já está aí. Ai, obrigada. Tá ouvindo o barulho da rua? Que aí eu fecho a janela. Minha filha tem que ficar, né? Porque a convidada de hoje, ela se produz. Aí eu não posso ficar assim, muito pra trás na vida, porque fingir que eu também. Oi! Paz! Paz do Senhor. Tá meio escuro aqui, né? Meu quarto. Ah, então, mas eu já descobri várias técnicas. Eu coloco o abajur na minha frente. Só que eu queimei a lâmpada e agora a luz do alto mesmo. Peraí, que eu acho que eu vou melhorar aqui. Peraí, vamos ficar um pouquinho melhor. Mas, primeira vez, né, gente? A gente vai se adaptando. Assim, acho que tá um pouquinho melhor. É, Eu sou da o, luz, esque- sou o da esquema é a treva. bendita da lâmpada. Ah, eu não. Mas a Mas minha também já era. Agora eu tô aqui socorrendo a minha mãe que não sabe entrar. Pera. Muita calma. Oi, Kelly. Oi, amor, rapaz. As pessoas bicudas na live dos outros, é uma beleza. Tudo pra glória de Deus. Tudo pra glória de Deus. Gente, mãe, tem que esperar carregar. Abaixa. Vou esperar mais um pouquinho que as pessoas vão entrando. Enquanto isso, a Sim, gente conversa. eu A fiquei gente tem, pensando. não sei se você tem visto, a gente tem feito live todos os dias, às 18. E começou com o propósito de orar pela nação e por tudo que tem acontecido, né? E no começo a gente só orava mesmo. E aí eu pegava meio que as pessoas da igreja de surpresa, eu ligava para elas e falava assim, pior é que assim, como eu trabalho até às 4, eu Uhum. ligava para as pessoas, e aonde eu trabalho não tem sinal, então eu ligava para todo mundo lá pelas 4h30, 15 para 5, e falava, então, você vai fazer a live hoje, 6 horas, tá bom? E não dava nem chance da pessoa dizer não, coitados. Eu simplesmente largava a bomba na mão deles e boa. Eu fiz isso com os jovens, com os adolescentes, com os obreiros, os pastores. E aí, quando chegou a vez da Lília, né, que sabe como é, fala pouco, resolveu pregar na live. A live dela tem sempre mais do que 1 hora e que inicia, porque a gente não tem 1 milhão de seguidores, então nossa live não dura infinito. 1 hora Sim. cai a conexão, tem que carregar de novo, né? E aí, é, a Lilian transformou isso num momento de pregação. E essa semana, semana passada, a gente falou assim, vamos entrar nós duas? Eu falei, tá bom. E aí a gente começou, a gente fez as duas a live e ficou muito legal a troca. Aí eu falei, vamos começar a convidar a gente. Aí a primeira pessoa que fez a live com a gente foi a Tati Flor, do Bruno. E a primeira Uhum. pessoa que ela citou como exemplo foi você. E Eu não eu até sei. brinquei. Falei assim, desculpa, né, gente? Ainda vez minha prima é fogo, eu... Aí depois entrou a Sarinha com a Lilian. E ontem a Bia, a Tati se manifestando. E eu falei assim, eu vou convidar a Kelly. E aí a gente tá fazendo isso. E o que a gente tá fazendo com as pessoas, né?
Falei assim, a Lilian falou assim, você entrevista elas, né? Eu não sei fazer isso. Porque eu acho que é um momento da gente trocar experiências e edificar as pessoas. Tá todo mundo num momento muito sensível, né? Sim, É, você tá trabalhando ainda? trabalho todos os dias. Trabalho numa UBS, numa cidade de 5.000 habitantes. Né? A gente tem todo um carinho, um cuidado. Eles ainda não entendem todo esse cuidado, né? Porque assim, pensa, lá só tem um ou dois mercadinhos, né? É tudo muito pequenininho, tem uma agência bancária, são poucos os comércios, muitas vezes eles saem de lá. Então, os poucos comércios que estão abertos não podem funcionar. Então a gente tem cercado essa cidade de muita proteção, é a Nalândia, né? É a 38 quilômetros de Leme, da onde eu moro, e não temos nenhum caso de Covid lá. É uma cidade, é uma estância turística, e aí a gente cerca tudo, porque todo mundo, muitas casas são de veraneio, então o pessoal de São Paulo quer ir para lá. E aí a gente está meio que numa guerra, porque ninguém quer aceitar nada, né? Todo mundo, na verdade, não é questão de ser tolerante ou não. Nós somos tolerantes, só que a gente não quer que o vírus esteja lá, porque só tem uma única UBS, que eles chamam de hospital, porque funciona 24 horas por dia, né? E nós temos um respirador. E as nossas referências, por exemplo, Rio Claro, já está tudo muito lotado. Então, assim, a gente não tem. A nossa preocupação realmente é em preservar e poder cuidar de quem se adoentar. E se for muita gente para lá, a gente não vai dar conta. Né? Então, a gente está cercando essa cidadezinha. Ah, tá igual aqui. A minha cidade é um pouquinho maior, em vez de 5.000 tem 7. E a gente tem um posto também que funciona 24 horas. A gente não tem nem raio-x, quem dirá respirador. Ó, Não tem. E nos bairros tem mais uns 2 ou 3 postinhos, mas 24 horas é só esse aqui do centro, perto de casa mesmo. A gente tem caso de Covid. Eu falei assim, a gente aqui é um povo prático. A gente tinha 2 casos confirmados, morreram os 2. Pronto. A gente eliminou o Covid. Não, mas foram 2 casos que, na verdade, nem eram da cidade. Como aqui também é uma cidade turística, as pessoas vieram para cá para fugir, para se isolar, mas já vieram contaminadas, né? E ai, aí, e aí se trancaram lá na casa deles, mas, por exemplo, mas os caseiros que moravam, tipo, eram 2 senhores de idade, tipo, e foram eles que se adoeceram e vieram a falecer. Mas aqui os casos que tem, foi porque vieram de fora, né? E isso é que é o ruim, é o que você falou, a gente não tem como cuidar. Então é bom que as pessoas não venham, né? A gente fica. A cidade aqui já tem que usar máscara, todo mundo já é obrigatório. Bem antes da cidade de São Paulo já tinha que usar máscara aqui. Passa carro de som o tempo inteiro, voltem para casa, não fiquem na rua, evitem aglomerações, etc. Você tem mais de 60 anos, vai imediatamente para sua casa. A gente fica brincando que o cata velho tá solto aqui, né? Mas eu também trabalho todos os dias, porque lá no Aras os meus patrões vieram de São Paulo, porque um deles é do grupo de risco, então eles estão aqui, então meu trabalho aumentou na quarentena. Eles só vinham de fim de semana e já estão aqui há 2 meses e vão ficar até o fim de julho, até isso tudo passar, né? Mas a gente está tentando preservar a cidade. Outra coisa, você tem trabalhado todos os dias, né? Eu também, isso é muito complicado. E você está dentro de uma UBS, o que é mais complicado ainda, né? Eu vejo essas pessoas na linha de frente. Você, a Thaís, esposa do Marco, que é enfermeira dentro do HC, na UTI do HC, cuida de 4 pacientes. A Terezinha, esposa do Vi, que é nutricionista da HCOR, que pegou o Covid, ficou em casa para se recuperar e voltou agora de novo a trabalhar. E graças a Deus aí não tem nenhum caso. Mas você tem visto nessa época, nesse período, uma facilidade em falar mais de Jesus para as pessoas? Elas estão mais abertas ao amor de Deus? eu acredito que não, infelizmente, não há amor, mas às mãos de Deus. Porque o amor, aceitar o amor de Deus é aceitar a liberdade que há nele.
É. Então, a liberdade que há nele é viver a palavra. E viver a palavra não é fácil. O evangelho não é fácil, nunca disse que foi, nunca, né? Nós somos livres, nós somos um povo feliz, né? Mas porque a gente vai a contramão do mundo. Então, fácil não é. E as pessoas, elas não querem o amor, elas querem as bênçãos, elas querem a proteção. É muito difícil falar isso no genérico, até me dói um pouco, porque eu não gosto muito, eu gosto de ver o singular, né? E quando a gente fala muito no genérico, a gente acrescenta um montão de gente que não é assim. Mas as pessoas estão tendo mais a oportunidade, eu vejo assim, a questão da oportunidade, porque nós temos lives constantes, muitas mensagens, né, sobre Deus, né, independente, às vezes até mesmo da questão da religião, né, da religião, da prática religiosa, se fala muito em Deus, né, mas não se fala muito em Deus, mas não se fala da verdade de Deus, né, o aceite a Jesus, você quer aceitar Jesus? Não tá, a proporção ele acontece, até acredito que ele aconteça, mas a proporção da aceitação de Cristo é diferente. Eu quero o amor, eu quero as bênçãos, né? Eu quero as mãos de Deus, mas eu não quero o próprio Deus, né? Porque isso requer, a gente está no momento que a gente pode refletir, que a gente pode pensar, né? Mas o momento é muito sozinho. E você ser igreja é um conjunto de pessoas, né? São raros aqueles casos que aceitam a Jesus dentro de casa, sozinho. A gente vê muito isso na coletividade, porque o ser humano, ele precisa disso, ele precisa ser acolhido. Né? Toda vez que a gente aceita Jesus, a gente aceita num acolhimento. E esse acolhimento, Deus está presente, independente de onde quer que a gente esteja. Eu creio nesse alcance. Mas eu acredito nessa dificuldade, porque as pessoas precisam muito do toque ainda, né? E aí é muito relativo isso. A gente não pode cobrar, não fala, você agora é um Tomé, aceitou Jesus, mas tem que ver para crer. Pô, acabou de aceitar Cristo, né? Não entende ainda, não tem a complexidade. O espírito está nele, a espiritualidade, amém, né? Vem um conjunto, mas como fazer isso, né? E a quem recorrer? Porque eu vejo alguém que tá numa tela, está distante de mim, mas como que essa igreja, de repente, né? A pessoa foi usada para trazer a Jesus para mim, mas e agora? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu acho que assim, a visão é muito complexa, mas é claro que a palavra de Deus ela está se chegando a muitos dos cantos. Eu não vou dizer a todos os cantos, porque em muito lugar não tem internet, né? Muito lugar não tem acesso, mas é um tempo de propagação. Eu vejo isso um tempo de propagação do evangelho, né? As coisas estão acontecendo, a palavra de Deus está sendo cumprida. A gente não consegue entender muito os propósitos, como isso se dá, né? Mas Deus tem usado esse mal para cumprir a palavra dele, né? Deus não é o mal, ele não trouxe o mal. Nós o criamos por falta de condições, pela ganância, por um monte de coisa. Nós acabamos nos contaminando, né? Proliferando várias coisas durante a nossa evolução e desenvolvimento humano. Mas eu vejo que assim, a palavra ela tem se expandido, né? Mas eu não creio muito nessa questão hoje das pessoas eu estou me achegando a Deus. Ok. Qual é esse Deus que você busca? As mãos de Deus, o coração de Deus. É verdade. A gente tava lá no Descende, teve o privilégio de estar lá, de ver tudo aquilo acontecer. Eu surtando com o Todd White orando por cura e as pessoas sacudindo a cadeira de roda. Mas foi muito legal porque lá eles falaram daquele jejum de 40 dias que ia ter depois, né? E minha mãe fez o jejum de 40 dias. Não cortou toda a comida, mas fez os 40 dias, ela, meu pai. E o mesmo pastor que falou do jejum de 40 dias falou sobre dos ceifeiros, né? Que os campos estavam brancos e precisava de ceifeiros. Eu estava vendo quando teve agora o Descende Online, e ele falando que há 2 anos atrás, quando ele propôs o jejum, todo mundo achou que ele era meio louco.
Como é que ele ia fazer aquilo, mobilizar o mundo? E ele falou, e funcionou, e mal sabia ele que seria bem no período da pandemia, né? Que ia acabar bem na Páscoa da libertação. E agora ele propôs essa oração para Deus levantar os ceifeiros e que vai acabar na festa de Shavuot, que é a festa do derramar do Espírito Santo. Eu tenho visto e tenho crido nesse período de quarentena que as pessoas estão isoladas dentro de casa, e eu até vi, acho que alguém ministrar sobre isso. A viúva fechou a porta e trouxe as vasilhas e foi enchendo de azeite, enchendo de azeite, enchendo de azeite. E eu creio que esse é um tempo onde nós estamos com a porta fechada e podendo se encher do Espírito, se encher do Espírito, se encher do Espírito, para a hora que essa porta se abrir, nós sejamos referenciais, as pessoas vejam em nós a glória de Deus e falam assim, cara, não entendi nada. Como é que eles ficaram todo esse tempo trancados e tão assim, tão radiantes, tão reluzentes das coisas de Deus, né? Você tem 3 homens dentro de casa, um que vai casar, vai embora. Ai, meu Deus do céu. Como que você tem administrado essa história de tentar ser, tentar, e a gente tem que conciliar o trabalho, né? Que a gente não tá o tempo inteiro aqui. De tentar ser cheio para que quando a gente saia lá fora, a gente ainda esteja nessa mesma visão que a gente aprendeu. De agora a gente tem que ceifar, agora a gente tem a gente. E eu vejo mais, eu vejo que nós que estamos trabalhando, nós já estamos soltos nesse campo. Porque muitos ainda estão sendo cheios, mas eu acredito que as pessoas que ainda estão, que já estão indo a campo, talvez elas já estejam um pouco mais, não que nós sejamos melhores que os outros, mas um pouco mais preparadas que os outros para poder estar ministrando e falando desse Deus, ainda que seja, por enquanto, apresentar as mãos, para que em algum momento a gente chegue no coração, né? A transformação. Como que você tem se preparado e preparado seus filhos aí dentro para estar sendo cheio para quando abrir essa porta inundar essa terra? Para mim, eu sinto um enorme vazio por questão da ausência de pessoas. Eu sou uma pessoa muito quente, eu gosto de estar junto, de cultuar, da unção coletiva. Eu amo isso. Então eu ando muito em sofrimento por conta dessa ausência, né? De estar dentro da igreja, de reconhecer as pessoas. Mas, assim, busca, oração, eu escuto muito louvor, eu sou uma pessoa que sou movida à música, né? Mas, assim, a música e a palavra, então eu escuto muito as ministrações, a questão do louvor e a oração, né? E aí, quando eu sinto esse muito vazio, é oração em outras línguas, não tem fato. Aí é onde vem o encher, né? Porque é o orar bem, né? Porque às vezes eu falo, Senhor, orar. O que eu vou orar? Porque a gente se vê muito numa repetição do dia, né? Não acontece muita coisa nova. A gente só escuta, né? Então, o que eu tenho feito para não me desmotivar? Eu pouco tenho ouvido notícias de jornais. Eu abro o jornal de manhã, porque aí eu tenho que me inteirar do que está acontecendo na saúde, na assistência social e um pouco no mundo, né? Mas é aquilo. Eu chego em casa e falo, não vamos falar de Covid, né? Minha mãe, ela tá bem ausente, ela fica a metros de distância, usa máscara dentro de casa, né? Ela fala, vamos fazer, é para fazer, vamos fazer, tá bom. A gente até, só que assim, ao mesmo tempo eu fico um pouco distante por conta do trabalho, né? Por trabalhar na UBS, então a gente evita o contato. Em casa a gente tem, eu sempre dou muito livre-arbítrio dos meninos, eu não sou uma pessoa que fica cobrando, né? Eu ensino, eu não tenho essa cobrança, olha, você já fez isso hoje, e os 3, um é diferente do outro. O Nicolas é extremamente disciplinado, ele tem a hora da oração, ele tem a hora da Bíblia dele, ele é extremamente disciplinado. O Heitor e o Luiz Fernando você já tem que falar um pouco mais, né? Eu expondo os meninos aqui. Mas assim, o que a gente tem feito junto, nós estamos em igrejas diferentes, né? Eu estou numa comunidade, eles estão em outra, e aí a gente tem o nosso momento de comunhão junto, porque eu acredito que isso é importante. Tem o culto do lar, mas a gente é muito mais do que um culto no lar, né? É um momento que a gente traz uma palavra, né? E as palavras que o Senhor tem nos dado sempre para trazer, palavras de motivação, de falar, olha, é hora de você não parar.
é hora de você se encher, é hora de você buscar, né? Então, é assim que a gente tem feito. E aí a gente, aqui a gente sempre faz no domingo à noite, né? Como entrega de primícia da semana para Deus, e é um momento que a gente consegue estar todo mundo junto, que não tem escola, que não tem nada. Então, domingo à noite, depois dos cultos, a gente vem para casa, se reúne e aí consegue fazer esse momento em família, né? Mas é isso que a gente tem feito, né? Promovido e falado, porque assim, aí é o que a gente fala. Às vezes você está conversando com um amigo, o amigo tá mal. Você tá no WhatsApp, você tá conversando com um amigo, o amigo tá mal. É a hora de você falar do amor de Deus, né? É a hora que, de repente, você tá ligando para alguém, ou você tá conversando com alguém, é a hora de você falar do amor de Deus. É a hora de repente, você tá vendo um noticiário e se comover com tantas famílias, né, que no momento de luto não podem ser abraçadas, não podem sentir o acolhimento, sentir o consolo, né, que costuma dar. Ore por eles, né? Ore pelos nossos governantes para que eles tenham sabedoria, que Deus dê sabedoria, né? Que eles aceitem a sabedoria, que Deus já deu sabedoria. Que eles aceitem a sabedoria, que Deus já fez tudo, né? A gente tem. Eles aceitem, né? Serem admoestados, aceita a sabedoria vinda do alto para as coisas melhores aconteçam para nós, né? E rápido, pelo amor de Deus. Sabedoria no falar e no se calar, que tem hora que precisa ser calado, em nome de Jesus. Pera, calma. Eu tenho que me segurar. Então, às vezes a gente é muito mais eficaz, né, na oração, na intercessão pelo outro, que na própria fala, né? A gente às vezes é muito eficaz num abraço que a gente não pode dar. A gente é muito mais eficaz, né, num olhar, né, num sorrir, né, do que muitas palavras, porque às vezes as palavras se seguem ao vento, mas são as ações, né? Porque a fé sem as obras ela é morta. Então a fé precisa ter uma ação, né? Para a pessoa poder reagir a alguma coisa. Então eu acredito nisso. Então assim, a gente tem se preparado dessa forma, buscando em oração, e a leitura da palavra é a chave, né? Aí esses dias eu estava lendo sobre em Joel, né? O que faltou? Faltou o óleo e faltou o vinho, a unção e a alegria. Né? E quando o povo se arrependeu, Deus restaurou todas as coisas, né? Deus tirou o gafanhoto né? Que ele fala lá sobre o gafanhoto, que né? Um vai comendo o outro. Então, mas o que não nos pode faltar é a unção, o óleo, né? E o vinho, que é a alegria. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Né? E aí, às vezes as pessoas falam assim para mim, cada cristão ele tem uma identificação. Assim, né? Nós todos temos as porções do fruto do Espírito, mas em cada pessoa isso augusta mais, porque nós somos a igreja. Então nós somos células e unidades. Então isso é perfeito. Essa diversidade é maravilhosa em Deus. Glória a Jesus. Nós não somos iguais e não temos que ser as mesmas coisas, né? Então, em mim, a alegria. Quando eu me sinto triste, eu falo, Senhor, qual é a sua força? Qual o segredo, Kelly? Já passou por tantas coisas, né? E aí, onde está o segredo? Na alegria do Senhor. E quando eu não estou com a alegria, eu falei, Senhor, isso não é algo que vem e vai. Isso é algo que está dentro de mim. Então, é daí que eu preciso extrair. Ter força, eu quero aquela alegria. Eu quero rir, eu quero sorrir, né? E é isso que contagia. Eu não sou uma pessoa muito evangelística, eu sou mais na parte de conselho, né? Cada um é usado de uma maneira. Às vezes eu falo, Senhor, eu queria tanto poder falar, olha, Jesus é o seu Senhor e Salvador. E não funciona, eu não funciono nessa parte. Nem eu. Mas quando eu estou ali ministrando, conversando, nossa, Kelly, qual é o seu diferencial? Eu acredito na sua fé. Então, assim, cada um Deus usa no seu dom, no seu talento, né? E é isso, é partir para que, de onde vem o seu talento? É intercessão? Vai orar.
É aconselhar, liga para as pessoas, né? Aconselhe as pessoas, ou fale no WhatsApp, mande uma mensagem. Eu sou muito melhor em escrever do que falar. Às vezes a gente fala besteira. E fala demais. Né? Mas é assim. É aonde a gente alcança o campo, né? Porque talvez muitas pessoas venham mesmo para Jesus através das mãos de Deus, e isso não é errado, né? Você pode alcançar o coração de Deus, não é isso, né? O que eu quis dizer na primeira. Mas Claro. a gente, enquanto igreja, a gente precisa estar atento, mesmo com a porta do vizinho fechada, o que será que está acontecendo ali dentro, né? Talvez ele tenha um desespero, mas a minha oração, através da minha oração, Jesus pode se achegar a ele, né? Pode haver um conforto, um consolo, alguma coisa. Deus move, né? Ou de repente ele ter um intento para ligar algum lugar, para que seja falado. Às vezes é isso, você é utilizado da maneira que Deus quer. Então você só precisa se descobrir, estar disponível para que Deus possa te usar nesse momento. Mesmo se sentindo só, né? Mesmo falando, olha, não tô vendo, ninguém tá me... É porque a gente quer... O ser humano, ele gosta de aparecer. Até os tímidos. Até os tímidos. Eu sou tímido, eu não consigo falar. Eu fico só vermelho, mas todo mundo faz parte da humanidade isso. A gente precisa ser reconhecido como um ser. A gente tem essa necessidade, né? Eu preciso ser reconhecido, porque ninguém gosta de ser excluído. Ninguém. Exclusão é muito feio. Exclusão é terrível. É aquilo que você falou, cada um ser usado naquilo que Deus deu. Nem minha mãe, por exemplo, está sempre nos bastidores trabalhando. É muito difícil você ver ela em cima do púlpito, mas servindo do outro lado é aquilo que ela ama fazer. Esse é o chamado dela, né? Cada um naquilo que Deus... E ainda bem, o pastor Felipe, nosso primo, aliás, tá aí, ele falou uma coisa muito legal outro dia com a gente. A igreja não é uma organização, é um organismo. E ele é vivo, e graças a Deus por isso, né? Cada um sendo usado naquilo que Deus deu. Eu demorei muito para aprender aquilo que Deus deu e usar certo, né? Porque às vezes a gente usa o lado errado. Quantas pessoas estão são de outras religiões e usam aquilo de uma maneira errônea para o mal, quando na verdade eu nunca deixei de ser evangélica e usava o meu para o mal. Eu usava errado. Falava pelos cotovelos, né? Coisa pouca, eu gosto pouco de falar, né? E ferrava com tudo, destruía tantas coisas, em vez de calma, respira, não é isso, né? De outro jeito, vai dar certo, vai funcionar. E eu vi essa transformação na minha vida, desse muito falar, para o falar menos e depois para o falar direito, foi um processo muito longo. Tirar das pessoas aquela Carol bocuda para ser quem eu sou hoje e ainda tenho muito a me aperfeiçoar, demorou. É um processo longo e doloroso que me trouxe muitas marcas, né? Eu sempre vi em você uma mulher trabalhadora, de superação, guerreira, que passou por N coisas na vida, né? E continua aí com a alegria do Senhor, que é a sua força. Qual foi para você, e eu até presumo talvez qual seja, mas nesse seu processo de maturação com o Senhor, eu sei que a gente tem várias áreas, né? Mas qual foi a mais complicada? Se você já passou por ela, como você fez, ou se você ainda está passando, como tem sido esse processo para você? Perdão. Meu pior processo é o perdão, né? Entender como que é o perdão, né? Entender que o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento, né? E entender que perdão não é falar, me perdoa. E a gente quer ouvir esse durante 10 anos da minha vida, desses 10 anos, 5 anos, eu não pude congregar numa igreja. Kelly, você não pôde? Não, eu não pude. Eu optei em estar com a minha família, preservar a minha família, o meu casamento,
e não congregar. Mas isso me tornou tão próxima de Deus, me fez crescer tanto. E aí, durante esse período, a minha cunhada, ela me emprestou um livro de uma série lá sobre José. E justamente eu entendi o que é o perdão, né? Porque eu erro todos os dias. São pequenos erros. Não significa que os meus erros são pecados. Mas são pequenos erros que a gente comete todos os dias. E muitas das vezes as pessoas nos perdoam. E por que eu não posso perdoar o outro? Não ter a decisão de perdoar o outro. Ter a empatia pelo outro. Me colocar no lugar do outro. Então, hoje, para mim, não é que eu não fique furiosa, que eu não me ire, que eu não fique chateada, que eu não chore. Mas é algo que eu não ponho mais em cima de mim. Eu posso ficar um tempinho falando, opa, não sei que horas que Jesus vai voltar, eu preciso tirar isso de mim, porque eu quero, meu objetivo é chegar no céu. É para isso que eu caminho. E eu não quero caminhar e ficar na portinha, ao meio do caminho, né? Então, assim, o perdão, entender, né? E eu demorei 10 anos para entender que o pedido de perdão do meu marido era um abraço, não era me perdoa. Toda vez ele me abraçava e falava, vem cá, quer? E isso demorou. E foi um processo, e aonde as mimimice, né? E aonde ocasionou várias discussões, né? Amarguras dentro de mim, porque eu queria ouvir. Poxa vida, eu faço tanto, né? Aí você se coloca em primeiro lugar. É claro que você tem que amar-se para poder amar o outro, isso é óbvio. Mas nem sempre você tem que se colocar em primeiro lugar, né? Porque a gente não é a última Coca-Cola do deserto. Não é. Então, a gente só faz parte de um deserto, né? De um deserto, na verdade, de um deserto não, de um manancial de vida. A gente pode passar pelo deserto, mas a gente não faz parte dele, né? Na verdade, a gente faz parte de um manancial de vida. Nós somos árvores frutíferas plantadas junto a ribeiros de água. Então, nós não fazemos parte de deserto, né? Então, assim, no meu casamento mesmo, né? É que talvez isso possa ficar um pouco desconexo, mas eu acredito que não, que vai alcançar o coração de alguém. Faziam 3 meses que a gente tinha descoberto, né, que meu pai tinha traído a minha mãe. Porém, todavia, entretanto, ele era o meu pai. E separar esses 2 momentos da minha vida ali era fundamental. Eu tive que perdoá-lo, porque assim, posso dizer, vou dizer que era porque é uma questão de afetividade. Hoje a gente quase não tem contato, porque ele mora em outra cidade, a gente se vê pouco, né? Mas assim, meu melhor amigo era o meu pai. Eu tinha muito mais afeto com ele, afetividade com ele, relacionamento com ele do que com a minha mãe, né? Hoje é muito contrário. E não é só porque ela vive comigo, foi antes disso. Então, assim, essa questão do perdão, ter que olhar, separar o homem que traiu a minha mãe, que porventura era o meu pai, fez uma coisa super errada, né? Do homem que era o meu pai e que, ao bater a porta, falou assim pra mim, nem que eu estiver do outro lado da rua, eu vou estar no seu casamento. Eu falei, como assim ele não tá? Não faz parte, né? E várias outras ocasiões. Então, assim, toda vez que eu precisei perdoar, eu cresci. Toda vez que eu aprendi, que eu aceitei o que é o perdão, eu cresci. Então, assim, hoje, assim, me fez mal. Fez. Ok. Quem é que vai colher o mal? É ele que fez, não sou eu. Né? Comigo tem que estar tudo bem. Eu só tenho que contar até 3, porque domínio próprio também é algo que eu estou em processo, né? O domínio próprio. Então, eu falo assim, ó, me ajuda. Eu preciso. E isso só tem quebrado cadeias, tem aberto caminhos na minha vida. Perdão, né? Porque realmente é um destravar, é um quebrar grilhões, correntes. Porque enquanto você não perdoa, você fica amarrado. Você amarra a sua vida e amarra da pessoa. Mas é muito mais a sua, porque enquanto você está lá remoendo o que está acontecendo, a outra pessoa está vivendo. Está seguindo o fluxo. Está crescendo, está fazendo, né? Tá fazendo história. E você está onde? Sentado em cima de um problema, chorando as pitangas. Né? E aí você se torna uma pessoa que ninguém quer por perto. Porque você se torna amarga.
né? Amargurada, a pessoa amargurada ninguém quer por perto. Tem Imagina uma eu, uma música, pessoa que... tem uma música do Uma pessoa Arcanjo, do Arcanjo que fala sobre perdão e o clipe da música, a coreografia, são duas pessoas amarradas. Eu me lembro até de uma vez que a Sarinha dançou essa música. Eu não me lembro se foi com a Raquel, com alguém. Elas presas umas às outras, porque a falta de perdão, você carrega um defunto nas suas costas. você, na verdade, daí, e todo o processo de você vai encolhendo, você vai se diminuindo cada vez mais, né? A ponto de tornar, de ser de uma uva ser uma uva passa, que vai te sugando as coisas, você vai desacreditando, né? E isso passa muito desapercebido em nós. É que eu sou extremamente crítica, né? Tem gente que vê a criticidade como um defeito. Eu acho que a crítica não é um queixume, o queixume é um defeito. Agora, a crítica, quando está fundamentada, você tem um porquê. Você pode não ter a razão, que pode ser desconstruído, mas eu sou muito crítica. Então, eu sou crítica comigo, né? Eu sou dura comigo. Então, quando eu percebo alguma coisa que está de errado, ó, eu não sou essa pessoa. Essa pessoa não é a pessoa que foi forjada no amor de Deus. Não é por essa pessoa que está aqui que Cristo morreu na cruz do Calvário. Opa, Kelly, vamos lá. E aí é buscar, sabe? Não se envergonhar e se retrair. Falar, poxa vida. Às vezes, outra questão também, que é muito difícil, que eu também estou lidando, é a questão do orgulho. Porque pedir pelo outro é fácil. Porque você expõe o outro, você não se expõe. Né? A questão do orgulho, ela é extremamente... Não, é sempre a suficiência. Eu falo, Senhor, eu sou insuficiente. Quem é suficiente na minha vida é você, né? Hoje as pessoas falam assim, ai, Kelly, você não quer uma outra pessoa. Eu falei, gente, eu sou muito suficiente, porque Deus está comigo. Então, assim, e é muito difícil isso. Às vezes se você se acha suficiente, orgulhosa demais, você também afasta as pessoas. Às vezes... Nada tá bom, ninguém é bom o suficiente, nada... E às vezes você está precisando de algo, Deus toca a vida da outra pessoa, mas a outra pessoa não tem coragem de chegar até você para entregar aquilo que Deus deu, né? Que Deus dirigiu para te dar, porque você não. Mas ela não precisa. Ela não precisa, né? Por conta da sua pretensão de suficiência. É claro, Deus é suficiente. Eu sempre falo, todos os dias eu falo, Senhor, se você é a minha suficiência. Eu tenho suficiência porque você é a minha suficiência, mas de mim mesmo, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho veio dele, né? Então, isso é bem complicado. Então, a questão do orgulho, a questão do perdão e do domínio próprio são coisas que é uma constância na minha vida. É uma constância que, quando eu faço, tem coisas que a gente não passa de novo. Meu Jesus, de novo isso, Senhor. Por quê? Porque você não aprendeu, Netinha. Vai lá. Parece o nosso espelho na carne. Outra vez. De novo! Não é possível. Mas é isso. São coisas que realmente eu não posso dizer. Eu não sou um vaso pronto. Eu sou um templo em construção o tempo todo. Eu preciso das mãos do Senhor sobre a minha vida. Porque senão, se eu ficar só lá no meu achando que eu tô pronta, eu não recebo água e meu vaso racha. Se rachar, vai encontrar podridão. Então, assim, eu quero ser um vaso sendo constante na mão do oleiro mesmo, sendo moldado, às vezes dói, sabe? Que nem aquelas massagens. Ai, tá doendo! Solta! Você quer correr da maca, mas tá lá, mas depois tá tudo aliviado. Você vai pisando, pode o mundo desabar que você tá sorrindo. É isso. Tem um livro do Max Lucado chamado Moldados por Deus, e a capa do livro é uma bigorna e um ferro sendo martelado. E ele vai falando, né, que é esse o nosso processo. Que Deus vai lá, martela, esquenta para modelar. E se tá doendo, aí ele te põe na bigorna e martela. Aí enfia na água fria, olha, não ficou bom, enfia no fogo de novo e queima. Esses somos nós. É o tempo inteiro passando por esse processo. Eu também acho que eu achava que eu era boa de perdão porque eu pedia perdão, porque eu falava, me perdoa. Eu achava que eu era ótima de perdão, quando na verdade eu não era ótima coisa nenhuma, porque a primeira coisa que a pessoa fazia,
Lembrava tudo que ela fez com juros e correção e o que ela fez na outra vida, quando ela era semente, eu tava lembrando. Perdão para mim foi muito, muito complicado mesmo. E eu tive que, literalmente, Tomé, ver para eu perceber que eu estava curada e que eu tinha perdoado. Eu tive que passar por uma situação depois de anos. Quantos anos? Anos, 7 anos, 6 anos, para eu olhar e falar: isso aí não tá mais cheirando mal, tá tudo bem, tá tudo resolvido. O processo de perdão é muito complicado, né? E como Deus fala, perdoa como eu te perdoo, para perdoar você. Tem uma medida para isso? Tem uma proporção? Eu vou me ferrar nesta proporção? Não tinha uma medidinha um pouco menor, né? É um processo doloroso e faz parte muito do nosso processo de maturação mesmo. E eu me alegro quando eu vejo. Eu tô com uma ideia brilhante de escrever um livro, né? E quando eu resolvi escrever o livro, meu notebook queimou e a pandemia começou. Resumo? Não. Só para escrever à mão, né? E eu estava consultando algumas pessoas, porque na verdade eu vou falar muito da nossa família. Quer dizer, não da nossa família, mas para chegar até onde vai chegar, eu preciso começar lá atrás, né? E aí eu comecei a dar uns telefonemas, muita calma que vai chegar na sua vez de te ligar. Já falei para as pessoas que eu vou ligar para todo mundo. E até falei, eu fui ligar primeiro para os tios para saber da avó um pouco, como foi que se converteu, como foi. Até te falei do livro, quando eu falei de escrever, eu falei com você. Então, que a tia Laura falou que a gente devia escrever um livro. E... Todo mundo fala. E eu liguei para saber um pouco da avó, tudo, algumas coisas, o processo de conversão. E tudo que eu ouvi dela, ainda que. Porque na minha cabeça, de quando eu era criança, a minha avó era chata pra caramba. E minha avó legal era a avó mãe da minha mãe, que deixava eu fazer tudo que eu queria. Né? E hoje, nessa coisa de convertida, de amadurecimento, não é que ela era chata, é que no período dela ela tinha uma outra visão. Talvez ela não soubesse expressar aquilo que fosse certo. Hoje eu vejo que muito do que ela fazia tinha razão, talvez não fosse tão coerente, não fosse tão amável, mas fazia todo sentido, né? Eu me lembro que na época dela ela já queria falar as coisas que o Espírito Santo falavam para ela, e muitas vezes ela era meio que ignorada, deixada de lado, senta aí, não é sua vez, né? Tipo assim, em alguns momentos, e ela já tinha muita coisa, e eu vejo assim, talvez ela não tenha visto nos filhos tudo que ela orou, né? Mas eu vejo hoje a geração de netos, né? Dos netos dela, assim, que foram frutos das orações de lá de trás. Se a gente contar de todos os netos, poucos são os que estão distantes dos caminhos do Senhor. Né? A gente conta em uma mão, graças a Deus, os que estão de férias. Né? Mas todos ouviram falar. Todos conhecem. E muito em breve voltarão, porque eu acredito que já está nós já estamos no começo das dores e no princípio das dores para eles estarem de volta. Essa semente que estava lá atrás, você sente que isso de alguma maneira te influenciou? Eu sei que você tem uma busca constante, a gente hoje tem uma busca diferente do que era, mas você sente que isso de alguma maneira te influenciou a ser quem você é hoje? Totalmente. Eu falo assim, eu sou crente desde da minha lembrança de 4 anos, né? Assistindo a televisão, eu esqueci o nome do ministro que a avó assistia, porque eu frequentava demais a casa da avó. Eu morei dentro da casa da avó, mas fora isso, eu ficava muito na avó, né? E a avó todos os dias de manhã, as orações, e as pessoas chegando para orar, coisa que a gente, né, as pessoas hoje fogem dos cultos de oração. E a minha avó tinha um período de oração, ela não buscava as pessoas entravam para ela, para fazer a oração junto com ela ou para receber uma oração dela. Eu me lembro dos meus passeios com a avó Joana em
vigílias, né? Eu fui para Sinos de Belém, eu fui para Metodista, eu fui para Presbiteriana, ela fazia uns cutinhos na ponte rasa de crianças, ela levava um monte de crianças naquela Imperador, né? E era um monte, e ninguém corria para a rua, né? Ninguém desobedecia, né? Então, assim, a gente foi muito instruída. Eu fui moldada pela avó Joana, né? E, assim, algo muito impactante para mim quanto ao meu chamado ministerial, que é um chamado de profeta. Foi numa sexta-feira, não lembro a data, a avó trouxe uma profecia para mim, falando sobre o meu chamado. E no mesmo dia à noite, numa reunião de oração, veio a irmã Hilda, que também era profeta, e falou as mesmas coisas, né? Então, assim, eu nunca tive dúvida daquilo que Deus colocou na minha mão, porque quando eu tinha 11 anos, o Senhor falou comigo, né? Então, assim, onde eu falo referente à minha visão de mundo espiritual, eu falo da minha avó, né? E claro, né? Tinha um chamego diferente, né? Eu era primeira, gente. Gente, a live tá acabando nesse momento. Vamos, obrigado pela sua participação. Né? Mas assim, não, mas longe disso, a gente caminhava muito junto. Então, aonde ela ia, e ela ia muito orar pelas pessoas. Eu lembro que quando ali onde é o Ticoatira hoje, era favela ali. Uhum. Tinha Tiana, uma família lá gigante, a gente ia lá orar. Gente, o cheiro não era agradável. A minha avó me carregava. Hoje em dia as avós carregam para shopping, né? Só que é de saber de diversão, né? Não, minha avó me carregava para oração, expulsar demônio, eu nunca tive. Era isso. Verdade, gente. Eu vi pessoas levantando de cadeira de rodas, tirando as muletas, eu vi esses milagres, essas maravilhas, mas eu também via muita questão de ministração, de expulsar demônio, aquela coisa toda, o demônio falando, e eu com o olho desse tamanho, né? E é algo que foi, eu falo que foi introjetado dentro de mim, essa palavra. Então, assim, eu não vejo quem foi a minha pastora, foi a minha avó, né? Isso é muito forte. E vendo da onde a gente veio, da nossa origem, né? Nossos avós negros, né? Com a religiosidade diferente, né? Que agora do candomblé, ela sempre falou isso. E aí, essa transformação e aonde nós chegamos e aonde nós estamos, a gente é puro trabalhar de Deus. Né? Puro refinar do ouro. Puro refinar do ouro. Aí eu falo assim, e até mesmo a questão do vô e da avó, né? O vô nunca, que eu saiba, não sei se eu tô errada, mas ele nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E a gente sabe de tudo que aconteceu no casamento dela. Eu nunca vi essa mulher abrir a boca para falar mal do marido. Para falar mal do marido. Eu nunca vi. Então, muitas vezes no meu casamento, tem coisas que eu concordo, sinceramente, tem coisas que eu discordo. A gente vai ficando com aquilo, né, que a gente acha necessário. Mas, assim, muitas coisas no meu casamento, nossa, minha avó, a minha avó, né? E sabe-se Deus, eu tenho certeza que se ele não aceitou isso, mas ele ouviu a palavra, né? E ela nunca deixou de ser esposa e ela nunca deixou de ser igreja. Né? Porque a casa dela era uma porta aberta, né? E a gente falava, e assim, e existem hoje muitas questões de mulheres que não são dentro da igreja, os amigos do meu marido vêm aqui beber. A gente viu isso, a gente cresceu com isso, e isso não fez da minha avó, não diminuiu a minha avó, a minha avó não diminuiu a espiritualidade da minha avó em nada. Isso não afetava ela. E era muitas vezes ali que ela ministrava pro pessoal que estava ali bebendo. Ela não deixava de ser cristã porque tinha, né? E a gente vê muito essa diferença na questão. Né? O vô todos os dias ia pro... O vô não chegava caído, mas o vô todos os dias ia pro bar tomar a cerveja dele, né? E trazia a nossa soda limonada. E as balinhas de kids de mel e de amendoim e menta. Isso. Mas assim, e aí a gente vê a sabedoria.
se hoje tá todo mundo assim, foi porque realmente ela plantou algo, né, que nos faz nos remeter todos os dias, né, a algumas coisas, né? Sim. Que nem eu vejo a avó, ela acolheu a mãe dela, acolheu os irmãos dela, né, dentro da casa. Ela sempre foi uma pessoa que agregou, e eu consigo agregar todo mundo. Venha, venha, venha. E nós somos assim, né? A gente não quero nem saber. Só cabe um, não. Vai caber meio de meio, mas vai caber os dois. Né? Então, assim, a avó é uma referência muito forte dentro, não só pelos dengo, tá? Mas como mulher de Deus, como influência de mulher de Deus, como mulher que sempre viveu em luta, né? A avó sempre viveu em luta, né? E Deus mostrava muitas coisas para ela, e eu já via ela sempre extremamente forte. Né? Até mesmo no dia que o vô faleceu, que tava aí quem conta, quem não conta, eu tava lá, e aí, vamos contar. Aí ela falou, nossa, um desmaiou, o outro gritou, né? Aí ela falou assim, nossa, meus filhos são tudo lerdos, Deus já tinha me avisado. Não que ela não estivesse tranquila, não que ela não estivesse sofrendo, mas ela já estava preparada no espírito dela, porque Deus já tinha avisado ela do que estava para acontecer. Eu me lembro dessa... engasguei. Desse dia, dessa noite, né, que o vô faleceu. Foi um pouquinho não, pra me falar. Que um dia antes eu tinha ido pra Santa Isabel e ele pediu queijo engasgado. Peraí. E a gente levou queijo pra ele, que minha avó tinha feito. E naquela noite ele nem comeu o queijo, ele faleceu. E foi até a avó e o seu pai quem contou, porque seu pai estava lá, né, quando ele passou mal. Que ele passando mal do lado da avó, e a avó falando de Jesus para ele. Qualquer outra pessoa teria se descabelado, teria se desesperado vendo ele morrendo, e ela lá querendo que ele aceitasse Jesus, né? Quem faria isso? Eu me lembro quando ela morou com a gente um tempo, a gente colocava para ela a cadeira na calçada, e ela pegava a Bíblia com letra gigante e grifava, e falava de Jesus para quem passasse, não importa. Pegava o pãozinho dela na hora do café, levantava e abençoava, né? E todas essas coisas que ela já fazia, eu convivi menos, eu não tive os dengos, eu tive os leites verdes, né? Fazer o quê? Vida assim. Mas hoje mais velha, eu fico pensando, não que eu não reprove tudo que a outra avó fez, mas eu fico pensando que pro meu crescimento espiritual e para tudo, ela tinha tanta coisa para falar, ela fez tanta coisa, tanto referencial, né, que ela não viu muita coisa, né, mas ela orou por tantas coisas que nós temos colhido hoje, né. Meu pai na igreja, o Everton casado com filhos, e que vai ter um casal de gêmeos agora, um menino e uma menina. Tantas coisas que aconteceram e ela não viu, mas que foram frutos do joelho dela, né? E eu acho que isso é muito, muito gratificante. Eu sei que é um legado, né? As pessoas às vezes brigam por herança, né? E ela deixou mais do que isso, ela deixou um legado, né? Que a gente hoje pode ver e pode presenciar, pode sentir, né? E a gente pode estar... Até brinquei outro dia que o Felipe entrou na live e o Joe tava cantando e não sei o que. Eu falei assim, bom, agora a gente tem que fazer, quando acabar a quarentena, dos filhos. Aí põe o Joe cantando, o Léo tocando, o outro dançando, porque já tem uma outra geração aí que chegou, né? Cheia de unção para continuar essa história e esse legado. Que horas são que eu já nem sei? 53. Não, que você tem alguma palavra específica. A gente tem 5 minutos antes da live cancelar, mas eu vou começar de novo, tá? Não sai daí. Alguma palavra específica que Deus colocou no seu coração para esse momento?
Eu vou... É bem... Peraí. Deixa eu achar aqui. Meu Deus. É uma parte de um versículo que Deus me deu. Estou meditando. Ai, Jesus. Calma, 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 calma. Tá. Está em Joel 3, tá? No versículo 16. É a segunda parte do versículo 16, que diz assim: Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Né? A gente tem podido ver o Senhor sendo refúgio e fortaleza nesses dias, né? Nesses dias que têm sido dias maus, né? E que não é uma perspectiva, porque é o que está escrito, não vai melhorar, vai piorar. Né? Os fins dos dias são piores, não serão melhores. Mas eu vejo assim, eu não tenho a minha família é gigante. E quando eu falo minha família, são os de sangue, são os familiares do Emerson, né, que já vai com os meus filhos. Eu não ouço falar que isso tem se chegado até nós, né? Nós tivemos poucas perdas, né? Eu tive perdas de conhecido, mas assim, eu percebo, né? Não sei, eu tenho agradecido a Deus, porque isso na nossa porta, nos umbrais da nossa porta, o sangue de Jesus está mesmo, a marca do sangue de Cristo está lá e a morte não tem chegado, né? Eu sei que na nossa vida tudo é um propósito. Então, né, que nesse tempo, mesmo nesse tempo de dias maus, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós temos que estar firmados nele em todo tempo, né? E aí é a hora de provar para nós mesmos quem somos em Cristo. Verdade. Né? As pessoas falam assim, quem você é? Ah, eu não sou, eu posso estar profeta, né? Eu posso estar pastor. Não, a única coisa que eu sou, com certeza, é filho de Deus. Mas e o meu desejo é cumprir o propósito de Deus na minha vida. E mesmo num tempo de portas fechadas, existe um trabalhar de Deus. Nós tenhamos os nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, a percepção da manifestação da graça, do poder, do amor de Deus em nossas vidas. E, acima de tudo, sermos gratos, né? Porque o nosso fim já está escrito. É um fim de vitória. É um fim aonde venceremos, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Né? Não é uma circunstância que vai falar para você, nossa, é só uma guerra. Uma guerra e a batalha não está perdida. Né? E mesmo que porventura viemos a sofrer alguns ferimentos nessa batalha, o nosso Deus, Ele nos traz cura, Ele nos traz consolo, Ele nos traz esperança. Ele é a nossa própria esperança, né? Ele é a luz que ilumina o caminho de trevas. Então, assim, você é um diferencial onde você está. Que não falte nesses tempos na sua vida o óleo e o vinho, a unção e a alegria. Porque a unção de Deus, ela despedaça todo o jugo do diabo. E a alegria é a nossa força. Então, eu quero deixar isso com você, que o Senhor é o seu refúgio, é a sua fortaleza. E sim, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não faz da maneira que você planeja, porque a maneira dele é infinitamente melhor, porque nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, o favor imerecido dele. Então, deixa tudo por conta dele. E outra coisa, ó o dedinho, aquilo que é para você, Deus não vai fazer. Então, deixa para ele fazer o que é o dele, que é o impossível para você, mas nele existe toda a possibilidade, né? Só um parênteses, bem rapidinho. Deus, às vezes ele não manda maná, mas ele manda a bolacha creme cracker. Ele mandou já a bolacha creme cracker